A Advocacia Geral da União pediu que a Justiça Federal bloqueie 6,5 milhões de reais em bens de pessoas e empresas acusadas de financiar o transporte dos envolvidos nos atos de terrorismo em Brasília no domingo. São quase 60 acusados identificados durante as investigações. Na lista estão 10 paranaenses e 3 empresas com sede no nosso estado. Na ação, a Advocacia Geral da União calcula em pouco mais de 6,5 milhões de reais até agora o prejuízo causado pelas invasões em Brasília. Esse valor pode aumentar com o avanço das investigações. No domingo, dia 8, terroristas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, sedes dos 3 poderes da República e símbolos da democracia. No ataque, destruíram, entre outras coisas, vidraças, computadores, móveis da época do Império e obras de arte. O bloqueio de bens pedido pela AGU vai servir para compensar os danos aos prédios públicos em caso de condenação dos envolvidos no ato golpista. Das 7 empresas identificadas, 3 são do Paraná. A Associação Direita de Cornélio Procópio, norte do estado, RV da Silva, Serviços Florestais, de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, e Sindicato Rural de Castro, na mesma região. Para a AGU, esses réus tiveram papel decisivo no desenrolar do fato ocorrido no domingo e, portanto, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal, derivados desses atos. E como revelam os documentos fornecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, os réus financiaram ou patrocinaram a contratação de ônibus para transporte de manifestantes até Brasília, sendo que a partir desse transporte e aglomeração de manifestantes é que se desenrolou toda a cadeia de ações que culminou com a invasão e depredação de prédios públicos federais. Esses réus, afirma a AGU, fretaram alguns desses ônibus de vontade livre e consciente, financiaram, participaram ou colaboraram decisivamente para a ocorrência desses atos, que além dos danos materiais ao patrimônio público federal, resultaram danos à própria ordem democrática brasileira. A Advocacia Geral da União também pediu o bloqueio de bens de 52 pessoas físicas. 10 são paranaenses de várias regiões, acusadas de participar das invasões ou financiar os atos golpistas em Brasília. No Oeste e Sudoeste, Ademir Luiz Graef, de Missal, Adriane de Cássia Schmatz Hagman, de Realeza, Adriano Luiz Câncer, de Cascavel, Wanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão e Marcelo Panho, de Foz do Iguaçu. Do Norte e Noroeste, Pedro Luiz Curuntse, de Londrina, José Roberto Bacarim, de Cianorte e Ruth Machado da Silva, de Nova Londrina. E nos Campos Gerais e região central, Leomar Schinemann, de Guarapuava, Stefanos Alexandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa. A AGU afirma que essas pessoas possuíam plena consciência de que o movimento poderia ocasionar o evento como civil. Para a Advocacia da União, foi um episódio traumático na história do país que teria sido financiado pelas pessoas identificadas. Para garantir a reparação dos danos lá em Brasília, a Advocacia Geral da União também pediu a indisponibilidade de imóveis, carros, investimentos, barcos, aviões e até armas de fogo dos acusados. A medida é mais um esforço do governo federal para responsabilizar e punir os envolvidos nos atentados aos 3 poderes. Para a AGU, mais que lesar o patrimônio público federal, os atos em Brasília implicaram em ameaça real ao regime democrático brasileiro, o que impõe uma resposta célere e efetiva. Vamos então ao que dizem os citados nessa reportagem. O Sindicato Rural de Castro, por meio de nota, afirma que respeita e defende os valores democráticos e o ordenamento jurídico e que não compactua com manifestações que transcendam os limites da ordem estabelecida. A defesa de Pedro
Kurunski disse que ele cedeu o nome como responsável para fretar os ônibus que sairiam de Londrina, que ele é inocente e que não compactua com os atos de vandalismo. Ademir Graef disse que ficou surpreso com a citação da Advocacia Geral da União e que não participou nem financiou nada. Ruth Machado da Silva diz que já contou em depoimento à Polícia Federal que emprestou o nome ao genro para autorização legal da viagem. Nós não conseguimos contato ou não tivemos retorno dos outros citados.